Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Nissalto. O seu Nissan com IPI reduzido. E Compremac. Soluções em pré-moldados. 3271-4904. Estamos dando sequência à série de programas especiais nos quais entrevistamos cada um dos candidatos à Prefeitura Municipal de Natal. Isso foi resultado do pedido dos nossos telespectadores, bem como dos leitores do blog Ponto de Vista. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio e foi feita comunicação ao TRE. E a cada programa é convidado um jornalista para participar com muita honra da entrevista comigo. Desejo que o caro telespectador esteja aproveitando para refletir sobre cada um dos postulantes e também sobre as suas propostas para a nossa cidade. Neste ponto de vista, deste domingo, eu recebo o candidato a prefeito, deputado federal, economista e professor Rogério Marinho, do PSDB, e para entrevistá-lo também, com muita honra, eu recebo um grande amigo, jornalista do Jornal de Hoje, Marcos Aurélio de Sá. Eu quero agradecer aos dois por terem aceitado o convite, ao candidato a prefeito Rogério Marinho e ao jornalista Marcos Aurélio de Sá, que vai comigo fazer essa entrevista. Espero e tenho certeza que o telespectador vai estar muito atento e vai acompanhar todas as perguntas e respostas que o candidato, com certeza, colocará aqui dentro do seu programa de governo. Deputado Rogério Marinho, considerando a proximidade da Copa do Mundo, que foi muito falada e gerou muita expectativa, e que cada candidato aproveitou esse tema dentro do seu plano de governo, em ganhando a eleição, em sendo eleito, quando terminar essas eleições, sabendo-se que o prazo até a Copa será de apenas 48 meses, e considerando que pouquíssima coisa foi feita, qual será a atitude do prefeito Rogério Marinho para viabilizar ou tentar viabilizar os recursos necessários para que a mobilidade urbana seja melhor contemplada antes da Copa acontecer? Bem, eu quero agradecer aqui o convite, saudar tanto a TV como os nossos entrevistadores, em especial Nelson, que comanda o programa, meu amigo Marco Aurélio, do Jornal de Hoje, e os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Mas dizer, Nelson, que a verdade é que a Copa do Mundo, ela é uma janela de oportunidades, mas ela é um episódio, né? Ela vai acontecer no espaço de 15 dias, aqui no Rio Grande do Norte, provavelmente por uma semana, e a vida vai continuar pós-Copa. Então, primeiro, nós não vamos abrir mão dos recursos que já estão alocados, inclusive na Caixa Econômica Federal, para as intervenções no setor de mobilidade urbana, notadamente esta intervenção contratada da customização, regularização e melhoria da Mor-Gouveia, da Napoleão Laureano e da Bernardo Vieira, que seria aquela área da embocadura da ponte da Zona Norte, né, que vai permitir um melhor acesso à Zona Norte, mas também esses recursos que estão aqui da drenagem das lagoas a partir do atual estádio de futebol que está sendo construído até o Rio Potengi, abrangendo as comunidades de Felipe Camarão, de Cidade Nova, de Cidade da Esperança, de Nazaré, que tem graves problemas de drenagem que esse túnel equacionaria pelo menos uma parte desses problemas que a cidade tem. Então, o que é que nós vamos fazer? Após a nossa eleição, que deverá se dar em segundo turno, provavelmente entre o dia 27 e 30 de outubro, nós iremos imediatamente para Brasília com a bancada federal, antes mesmo da nossa posse, para conversarmos com o ministro das cidades, né, e com o seu staff, e vamos pedir que ele tenha um pouco de paciência para que nós tenhamos a possibilidade de, chegando à Prefeitura de Natal, reorganizarmos o projeto que já foi e voltou 8 vezes da Caixa Econômica por inadequação técnica, né, para que ele possa ser colocado em prática. Vamos usar o peso político da bancada, vamos usar a necessidade que o município tem
sabendo que, como não se iniciou ainda esta ação, como outras que são igualmente importantes, nós não teremos esses projetos prontos para a Copa do Mundo, mas a cidade continua pós-Copa. Então, nós não podemos abrir mão dessas intervenções, que são apenas o início de um grande projeto de intervenção na estrutura e no sistema viário da cidade, inclusive contemplando a região metropolitana de Natal. Certamente. Jornalista Marcos Aurélio de Sá. Bom, prazer atender o seu convite, Nelson. E teria a primeira pergunta a fazer ao deputado Rogério Marinho. Trata da questão da ocupação do solo urbano. O município de Natal, o território do município de Natal é pequeno, é um município com pouco espaço. E desse pouco espaço municipal, 40% é área de preservação permanente, mangues, dunas, e a ocupação desses terrenos, dessas áreas, complicada, dificultada, principalmente pelos órgãos ambientais. E aí, o natalense está sendo obrigado, principalmente o natalense jovem, que se casa agora, que vai constituir família, está sendo obrigado a ir morar fora de Natal. Quais são os seus projetos para que o natalense possa viver em Natal? Olha, primeiro agradecer a Marco pela pergunta, né? E a complexidade da pergunta que ele nos faz e a responsabilidade de respondê-la em curto espaço de tempo. O que Marco está colocando aqui com muita exatidão é que Natal tem historicamente olhado para o próprio umbigo na hora em que se regulamenta os planos de ocupação da cidade, principalmente o plano diretor. Como se Natal não estivesse com suas fronteiras conurbadas, ou seja, misturadas com os municípios vizinhos. Então, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim, Extremóis e Macaíba são municípios que já se encontraram com Natal. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, Marco, é levar em consideração o bom senso, ou seja, a necessidade de termos soluções comuns para problemas comuns da região metropolitana, o que vai otimizar os investimentos, vai racionalizá-los e vai permitir que nós tenhamos maior eficácia na resolutividade destes. Na questão do adensamento, que é justamente o tamanho da área que pode ser edificada em cada terreno da cidade do Natal, dado a especificidade do nosso plano diretor, a nossa geografia, que é muito peculiar, de mangues e de dunas, como o Marco muito bem ressaltou, e sermos a segunda menor capital em área territorial do país. Nós perdemos só para Vitória, lá em Espírito Santo, são um pouco mais de 170 quilômetros quadrados de área. É evidente que Natal precisa primeiro resolver um problema que talvez vai demandar o espaço do nosso mandato, mas que precisa que alguém olhe com cuidado, que é a questão do saneamento básico da cidade de Natal. A verticalização e o adensamento e mudança de gabarito, ela precisa ser precedida de melhoria de condições de infraestrutura. Em 2001, Natal fez com a CAERN um contrato de concessão, em que neste ano de 2012, a CAERN se comprometia com a cidade do Natal de fazer a coleta de esgoto e o tratamento a nível terciário em 90% do seu território, só tem pouco mais de 30%. Concomitantemente, o município criou a ASBAN, que foi a Agência de Saneamento e também de Resíduos Sólidos, né? Saneamento Básico e Resíduos Sólidos da cidade do Natal. Essa agência, constituída pelo município, recebe um percentual das contas de água pagas em toda a cidade do Natal e deveria estar servindo para acompanhar a eficácia e aplicação deste contrato de concessão entre a Prefeitura e a CAERN e, ao mesmo tempo, regulamentar a questão tarifária. Infelizmente, ela foi utilizada em administrações anteriores por aparelhamento político para receber recursos do Ministério dos Esportes naquele programa Segundo Tempo. E o resultado é que a cidade tem sido prejudicada duplamente na questão da saúde, porque a mortalidade infantil é alta, e na questão da necessidade da valorização do imóvel e da melhor utilização destes. Eu vou dar aqui duas situações que espelham muito bem essa realidade. Parnamirim cresceu enormemente em função das restrições impostas no plano diretor por falta de infraestrutura na cidade, né? Explodiu o setor imobiliário, mas a gente foi morar em Parnamirim, mas vem viver em Natal, o que pressiona os serviços públicos da cidade de Natal. Da mesma maneira está acontecendo em São Gonçalo do Amarante. Você desce a Tomás Landim, que é aquela rua que dá acesso à ponte, e olha do seu lado esquerdo cheio de edifícios, do lado direito tudo verticalizado, porque lá não tem saneamento básico. Então você desvaloriza os imóveis da cidade e pressiona os serviços públicos da cidade do Natal.
Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Você já encontra em Natal e em Parnamirim a BRJM Corretora de Seguros. Uma corretora jovem e ágil, credenciada nas principais seguradoras do mercado e voltada para o atendimento personalizado aos seus clientes. A BRJM atua de forma diversificada em muitas áreas, como responsabilidade civil, patrimônio empresarial, seguro de vida, acidentes pessoais, automóveis, planos de previdência privada, entre outros. Façam contato com a BRJM pelo telefone 3221-2563 e conheça essa nova maneira de se sentir seguro.